Tela do Como estamos? De surpresa, mais uma vez aqui com com vocês pra gente fazer essa live. Eu resolvi fazer essa live porque na terça-feira eu fiz uma live com os meninos e no meio da live a gente trocou um pouco de ideia sobre as diferenças entre contenção e intervenção, esses dois conceitos, né? Onde que o colar eletrônico se encaixa nisso tudo e por que que esse assunto às vezes gera um pouco de confusão entre as pessoas. Então, tô aqui hoje para esclarecer com vocês o que que cada uma dessas coisas representa para vocês, por que que é importante vocês entenderem essa diferença e como trazer isso para dentro do conceito de treinamento de vocês e a interpretação, na realidade, do que está acontecendo entre vocês e os cães de vocês. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Isa é maravilhosa. Boa tarde. Boa tarde, meu bem. Boa tarde. Obrigado por estar aqui. Vamos lá. O assunto surgiu na live pra gente falar sobre isso quando a gente estava falando de colar eletrônico e a aplicabilidade do colar eletrônico dentro do treinamento e o resultado disso, tá? Então, tem duas coisas que as pessoas precisam entender: o que é contenção e o que é intervenção, tá? Eu gosto de esclarecer esse conceito pensando muito na questão física, né? Na parte física, na liberdade e a extensão da liberdade que você dá pro seu cachorro. Então, uma das coisas que eu sempre falei sobre protocolo de confinamento, quem tá no meu canal há bastante tempo vai lembrar disso, eu falava bastante sobre protocolo de confinamento. Obrigada, Leandro, obrigada por estar aqui. Eu sempre usei essa terminologia para esclarecer protocolo de confinamento sobre caixa de transporte, por exemplo. Então, a caixa de transporte é um equipamento de contenção, tá? Então, eu falo sobre o uso da caixa de transporte sempre relacionado. Giovanni, um beijo, meu anjo. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar aqui. Eu sempre falo sobre a caixa de transporte como um equipamento de contenção principal e é sempre o primeiro equipamento de treinamento que a gente tem que ter para os cachorros. Por quê? Porque ele remete ao conceito de segurança. Ou seja, o seu cachorro, quando você sai de casa, ele está na caixa de transporte, ele está contido, fisicamente contido. Você não tem como intervir na tomada de decisão, logo você tem que entrar com contenção física, tá? Então, de novo, para esclarecer para vocês, contenção é diferente de intervenção, porque contenção não dá margem para nenhum elemento que traz insegurança ou risco para o cachorro, tá? Por isso que a caixa de transporte é uma coisa de contenção. Ou seja, você está fora de casa, você não tem como intervir, você só pode conter. Então, vamos começar a pensar mais ou menos por aí, tá? Quando você não pode intervir, você só pode conter. Isso significa que a contenção só entra quando existe ausência de intervenção? Não necessariamente, tá? Então, exemplos. Quando eu tô caminhando com o cachorro, você vai começar um processo de adaptação de condução da guia, você vai começar com coleira e guia. Então, normalmente eu entro com prong e guia, tá? E eventualmente você vai ver prong, guia e colar eletrônico. Agora, prong e guia você tem equipamentos de contenção e intervenção ao mesmo tempo já, tá? Por quê? Prong é intervenção, guia contenção. Prong com guia, contenção e intervenção. Aonde entra o colar eletrônico nessa equação? Aonde, tá? Colar eletrônico é um equipamento de intervenção, da mesma maneira que a prong é um equipamento de intervenção. Então, quando a gente fala de punição e correção no treinamento, você está falando de intervenção. Então, intervenção é uma tentativa sua de intervir na tomada de decisão do cachorro, tá? Então você vai intervir no comportamento do cachorro. Isso significa, isso garante para você que o cachorro vai se comportar perfeitamente? Não necessariamente, porque você tem níveis diferentes de intervenção, tá? Contenção é sólido, é fixo. Então, por exemplo, caixa de transporte é contenção. Canil é contenção. Um espaço fechado é contenção. O cachorro está contido naquele espaço e não tem como sair dali. Existe uma contenção, um elemento de segurança implicado ali, tá? Quando a gente fala de liberdade, o assunto que a gente discutiu um pouco na live tinha um pouco a ver com isso. Então, se você for levar seu cachorro para um lugar diferente, para um lugar que ele nunca foi, até onde dar liberdade, ou seja, até onde trabalhar com liberdade apenas com intervenção ou trabalhar com liberdade e contenção, tá? Então, foi mais ou menos essa discussão que a gente teve. E a gente falou sobre exemplos do tipo, se eu levar meu cachorro para uma trilha, para uma praia, para um lugar diferente, eu quero trabalhar com risco de ter apenas na minha mão a habilidade de intervir, ou eu quero trabalhar com a contenção e ter um pouco mais de segurança e garantir que meu cachorro não vai sair do meu radar, tá? Então eu dei um exemplo, por exemplo, para mim, no meu caso, se eu fosse para um lugar diferente, para uma praia, para um lago, um lugar que eu nunca levei meus cachorros antes, eu vou trabalhar só apenas no risco da intervenção ou eu vou ter contenção? Isso significa que na guia é ter o cachorro com colar eletrônico, prong guia, ou ter o cachorro só no colar eletrônico, por exemplo. São decisões que você tem que tomar, tá? Que
que vão ser baseadas no seu bom senso, na sua habilidade de avaliar o cachorro que você tem na sua mão e o quão longe o seu treinamento já foi com ele. Então, por que que o colar eletrônico não é um equipamento de contenção? Porque ele sempre vai trabalhar com uma margem de risco, tá? Quando eu vou intervir no comportamento do cachorro, eu tenho que trabalhar essa intervenção múltiplas vezes para entender qual a resposta que o cachorro me dá e qual a segurança que eu tenho na resposta que o cachorro me dá com multiplicidade de treinamento, ou seja, multiplicando, replicando esse treinamento múltiplas vezes para eu trabalhar e lapidar o cachorro, para eu saber até onde eu posso contar com uma resposta previsível do cachorro diante da minha intervenção, tá? Quando eu não estou nesse lugar, e mesmo que eu esteja, tá? Mesmo que eu esteja no lugar mais ou menos de solidez, vamos dizer assim, na resposta que eu tenho do cachorro, eu quero correr o risco ou não? Tá? Então, quando você fala assim, eu não quero correr esse risco, então eu vou ter o colar eletrônico, a prong e a guia junto, por exemplo. Que é o que a maioria de nós fazemos na rua, a maioria dos treinadores que vocês vão ver vão sair na rua com o cachorro de vocês com colar, uma prong e a guia, ou colar e uma guia unificada. Isso é para quê? Para garantir que além da intervenção, do seu poder de intervenção, você também tem o elemento de segurança de contenção, tá? Então, eu acho que o melhor exemplo para elucidar isso, como eu falei no começo para vocês, é o uso da caixa de transporte. Então, muita gente me pergunta qual a diferença entre a caixa de transporte e o place para o cachorro, por exemplo. Por que que eu não posso deixar meu cachorro dormir de noite no place versus na caixa de transporte? Porque eu estou dormindo. E quando eu estou dormindo à noite, eu não tenho como intervir no comportamento do cachorro. E eu não tenho como saber se ele vai levantar, se ele vai na cozinha, se ele vai em outro espaço, se ele pode se machucar ou se colocar numa situação de risco, porque não existe o elemento de intervenção, tá? Então eu só posso contar com a contenção. Por isso a caixa de transporte é fechada à noite. O cachorro tá contido, fisicamente contido, tá? Não pode acontecer nada com ele fora da caixa de transporte. Então, talvez o melhor exemplo para mostrar para vocês a diferença entre contenção e intervenção é se a gente fizesse esse contraste entre caixa de transporte e place, por exemplo, tá? Agora, a maioria dos elementos de treinamento que a gente vai encontrar são elementos fora desse momento, né, da caixa. Então, a gente está falando de caminhada, por exemplo. Você vai fazer uma escolha, se for um pouco do tema que a gente discutiu, você vai fazer uma escolha se, eu tenho um cachorro super bem treinado, eu vou caminhar com ele na rua só de colar, ou seja, eu vou contar apenas com o meu poder de intervenção, ou eu vou adicionar ao meu poder de intervenção o elemento de contenção, que seria a guia no caso, tá? Então, muita gente vai ter que fazer essa medida nessa balança, e a gente conversou um pouco sobre recomendar ou não esse tipo de coisa para pessoas que estão começando ou não são tão experientes, ou pessoas que a gente não quer que sejam diretamente impactadas por essa impressão e não caiam nessa escolha sem trabalhar o suficiente para isso primeiro, tá? Como profissionais, a gente é obrigado a ter uma certa segurança e um certo filtro no que a gente indica para as pessoas fazerem e que a gente recomenda de práticas no dia a dia, justamente para a gente não colocar os nossos clientes em risco. O Giovanni perguntou, ancoragem também se aplica à contenção? Exatamente. Então, seria um segundo exemplo, né? Eu tô começando um place com um cachorro, eu tenho 3, 4 cães diferentes na mesma casa que eu não quero que interajam necessariamente, eu tenho um cachorro que não é sólido no place ainda. Como que eu vou garantir que essa prática diária, esse exercício nesse momento não traga nenhum elemento de risco para esse cachorro ou para nenhum dos outros cães? Eu vou ancorar o cachorro. Então esse é um excelente exemplo, tá, Giovanni? Então, place com ancoragem é um exercício de contenção. Eu posso ter esse cachorro no place ancorado com colar eletrônico. Eu vou ter intervenção e contenção. São duas coisas juntas ali, tá? Mas a contenção, no final das contas, é o que vai garantir a segurança do cachorro. Vai garantir que o cachorro vai voltar para casa vivo ou vai sair daquele exercício vivo, tá? É muito importante que vocês entendam isso, pra gente não traduzir, de repente, o colar eletrônico de uma maneira fantasiosa. Ele não é contenção. Por quê? Se eu tivesse o mesmo exemplo que o Giovanni acabou de falar, cães no place, se eu não ancorar o cachorro, eu só deixar o cachorro no place com a guia solta, por exemplo, eu só tenho a habilidade de intervir com o colar eletrônico. Hoje, de repente, pisar na guia e trazer ele de volta. Ele não está exatamente contido, tá? Eu posso ter uma guia longa, onde a ponta da guia está comigo. Eu já tenho uma proximidade maior com a questão da contenção, tá? Então, segurança sempre vai ser o nome do jogo no treinamento de todos os cães. E eu acho que segurança tem que ser o elemento mais importante para nós como profissionais, no sentido de recomendação para novos clientes e pessoas que estão começando a trabalhar com cães agora. Então, é muito importante a gente entender essa distinção, tá? Então, em toda situação, eu acho que muita da confusão que as pessoas fazem em relação ao colar eletrônico é porque sim, ele é vendido e ele é proposto como o equipamento que vai dar mais liberdade para o seu cachorro, e eu absolutamente falo a mesma coisa. Eu sempre disse que o colar eletrônico
é o que vai proporcionar mais liberdade para o seu cão a longo prazo. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que ter muita prática com o seu cachorro. E você tem que ter passado o seu cachorro por essas rodadas de treinamento múltiplas vezes. Eu não tô falando de meses, não. Tô falando de muito tempo mesmo, tá? Para que você eventualmente se arrisque numa situação social e pública com seu cachorro sem contenção, tá? Muitos acidentes acontecem assim por elementos surpresas que vão acontecer no dia a dia dos seus cachorros. Então, eu não quero jamais que as pessoas que estão começando a jornada agora com colar eletrônico abracem o colar eletrônico como o equipamento que vai garantir a segurança do cachorro. Não é isso, tá? O colar eletrônico vai proporcionar mais liberdade para o seu cachorro. Ele vai te dar uma elasticidade maior para expandir seu treinamento numa direção onde seu cachorro tenha um pouco mais de autonomia, tenha mais flexibilidade de movimento, tenha mais chance de sentir um pouco dessa liberdade. Mas eu não quero que ninguém entre no mundo do colar eletrônico acreditando que o colar eletrônico é um equipamento de contenção. Ele não é. Eric, meu anjo, beijo, obrigado por estar aqui. Eric estava na live. Quem não assistiu essa live, assistam, tá? A gente falou bastante sobre isso, eu, o Eric e o Éder. E eu fiz questão de voltar aqui para enfatizar esses elementos justamente para vocês entenderem. Então, vamos recapitular aqui. Aonde entra a contenção, onde entra a intervenção, eu dei o primeiro exemplo, que foi caixa de transporte versus o place, por exemplo, tá? Principalmente na nossa ausência. Então, todos nós que somos profissionais, a gente super recomenda contenção quando não existe supervisão. Então, é por isso que os cães ficam na caixa quando a gente dorme, porque a gente está dormindo e a gente não pode intervir. Por que eles ficam na caixa fechados quando a gente sai? Porque nós não estamos presentes para intervir também, tá? Então, segurança é a premissa do uso de contenção, tá? Ancoragem, place com ancoragem, place sem ancoragem, mesma coisa, tá? Principalmente para quem trabalha com múltiplos cães ou quem tem múltiplos cães na mesma casa. Quem está começando na prática desse exercício e quer começar a plantar essa sementinha de duração, a ancoragem vai garantir a contenção. Pode existir contenção com intervenção? Pode e sempre existe. Quando a gente caminha com o cão na guia para um colar eletrônico, a gente está trabalhando com contenção e intervenção, tá? Contenção sozinha adianta, Raquel? Não. Por que contenção sozinha não adianta em muitas situações? Por exemplo, muitos de vocês já falaram para mim que tem cães que usam caixa, mas o cachorro se debate na caixa, late na caixa, tenta destruir a caixa e assim vai, tá? Então isso significa que a contenção por si só resolve o seu problema? Não. Porque muitos cães ansiosos que vocalizam muito podem estar contidos, então vai garantir a segurança dele até um certo ponto dentro da caixa, mas não, sem o elemento de intervenção, você não consegue regular ou lapidar o comportamento do cachorro, tá? Isa falou aqui, em uma situação mais grave, o papel do colar eletrônico é interromper uma ação. Exatamente. A resposta do cachorro depois da correção é reflexo de todo o treinamento e vínculo com o cachorro. Absolutamente. Com certeza, tá, Isa? Então, por isso que é importante a gente falar dessas duas diferenças, tá? Contenção sozinha não resolve o problema e muitas vezes intervenção sozinho também não. Tem os dois elementos juntos que tem que acontecer em momentos diferentes do seu treinamento. Então, esse exemplo da caixa que eu acabei de dar. E eu treinei cães assim, com dificuldade de ficar dentro da caixa por um período de tempo mais longo ou sem contato visual com a pessoa. Então o cachorro sim está contido fisicamente na caixa, mas ele está reclamando, ele está latindo, ele está arranhando a porta, ele está mordendo a porta. Então, seu problema está resolvido? Não, seu problema não está resolvido. Você vai precisar de contenção e intervenção, tá? Outra coisa, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de uma situação em movimento, tá? De condução na guia, por exemplo. O colar eletrônico na condução da guia pode garantir, por exemplo, que o seu cachorro, você consegue com o colar eletrônico lapidar a resposta do cachorro. Posição, para frente e para trás, espaço demais, você consegue limpar todas essas diferenças. Mas você vai precisar do elemento de contenção que é a guia para que o cachorro entenda essa mensagem, para que ele possa ser reposicionado. É um dos erros que muita gente comete com o colar eletrônico, que é querer começar a condução com colar sem mais nada a não ser o colar. Você vai dar muito mais espaço para erro, por quê? Porque você não tem um elemento de contenção. Contenção, nessa situação em particular, representa clareza de informação. Se eu não tenho a guia, eu estou começando a treinar um cachorro no colar, imagine quantas vezes ele vai sair do meu radar. Quantas vezes ele vai sair da posição correta? Quantas vezes ele vai abrir espaço demais para o lado, ou para trás, ou para frente? E até ele entender que o sinal significa voltar para mim, eu estou privando ele de um pedaço de informação importante que seria o elemento de contenção, que é a guia, justamente para trazer ele de volta para o lugar. Tá? Então tem essas duas coisas que a gente precisa entender. Esses dois elementos juntos vão fazer a diferença. Então, como a Isa falou, intervenção é o que você faz como consequência diante de uma ação do cachorro, tá? Por isso que o colar eletrônico tem níveis diferentes de estímulo
que cada cachorro é diferente e cada ação requer um nível específico de intervenção, tá? A Prong também trabalha com intensidades diferentes, tá? Então, tem muita gente que usa Prong, por exemplo, mas não tem coragem de aplicar uma pressão um pouco mais forte e dar uma correção um pouco mais intensa no cachorro. Então, a pessoa vai dizer, eu usei a Prong, mas não adiantou. Mas se você aplica pressão contínua o tempo inteiro, ou se você não aplica pressão pontual na intensidade real, ou na intensidade que faz sentido pro cachorro, você não vai sentir essa diferença, tá? Giovanni falou, usei o Bonker na época... Ops, cadê meu Deus? Usei o Bonker na época para intervir na agitação, ou seja, contenção mais intervenção, exato, combo perfeito, famoso double check na programação, exatamente. Eu acho que todo mundo que quer treinar bem e vai descobrir e vai colher frutos de um bom treinamento, vai usar os dois elementos sempre, tá? Contenção e intervenção. As duas coisas juntas vão ser o segredo do Sunday, se assim a gente pode falar, tá? Para mim, a condução perfeita se cria sim com as duas coisas, tá? Uma vez que o seu cachorro tá bem sólido, você usou bastante elemento de contenção guia, né? Reduzindo espaço e direcionando e movimentando o cachorro pro lugar certo, você entra no espaço onde você vai para uma fase de mais flexibilidade, onde você já ensaiou isso bastante, e o colar vai trazer para o cachorro essa memória. Essa intervenção significa eu volto para esse lugar. Eu acelero demais, essa intervenção significa eu desacelero. Eu me afasto demais, a intervenção significa eu tenho que me aproximar mais. Mesma coisa o recall. Quem começa a trabalhar recall vai trabalhar com intervenção e contenção, que é guia, tá? Mais colar eletrônico. Então, é o sinal do tom do colar, seguido de estímulo, mais direção da guia. Repetindo, até que isso fique sólido para o cachorro e o cachorro consiga ter essa resposta com você só com colar eletrônico, tá? Eric falou, no vídeo que eu vou fazer mais tarde, eu vou pegar esse ponto que você falou. Isso aí. Ele tava falando com a Isa, mas quando você aprende a usar contenção e intervenção, você vai entender que você não necessariamente precisa fazer uma escolha. Se você usar as duas coisas juntas, você vai eventualmente ter o resultado que você quiser. Entenda que o cachorro, ele, para trabalhar com um certo grau de autonomia, ele precisa de muita prática, tá? O que você fecha com contenção é a porta de oportunidade de risco. Tá, o mesmo cães que são super bem treinados no colar, mesmo cães que têm prática em andar e ter o colar só como elemento direcional ou de referência dentro de uma condução, podem ser surpreendidos por elementos diferentes, tá? Podem ser surpreendidos por um barulho diferente, alguém soprou uma vuvuzela, alguém estourou uma bomba, um trovão, um tornado, seja lá o que for, entendeu? Uma coisa desse tipo pode, absolutamente, principalmente para cães de nervo fraco, desestabilizar o cachorro naquele momento e fazer o cachorro se perder. Ou perder a capacidade de focar naquela referência específica porque tem algum outro elemento do ambiente chamando a atenção dele e fazendo com que a tomada de decisão dele seja menos estável ou menos previsível do que a gente está acostumado, tá? Então, eu quero muito que vocês entendam essas duas coisas, tá? Não é escolher, é juntar e trabalhar as duas coisas no momento certo com cada cachorro no momento certo, tá? No início do treinamento de um cachorro, você vai invariavelmente trabalhar com contenção e intervenção. É o que você precisa para começar a domesticação ou modificação comportamental, como a gente gosta de falar, tá? Você vai abrindo mão de contenção de uma maneira microgerenciável conforme o cachorro vai mostrando mais solidez. É um outro exemplo que todo mundo me pergunta. Quando abrir mão da caixa de transporte? Eu posso abrir mão da caixa de transporte, por exemplo, à noite. Em vez de eu deixar meu cachorro preso na caixa de noite, eu posso abrir mão da caixa. Como é que você pode saber se você pode deixar o seu cachorro, por exemplo, dormir numa caminha no seu quarto ou na sala e fora da caixa? Ele tem que ter passado pela fase da caixa primeiro para ele entender o downtime dele, que é o momento de desligar, tá? O cachorro que entende o momento, ele só entende o momento de desligar na caixa com contenção, com a caixa fechada. A maioria dos cães que são agitados demais e causam tumulto bastante dentro de casa são cães que não aprendem a desligar. Ele precisa de contenção e intervenção para aprender a desligar. Então, contenção à caixa, muitas vezes colar eletrônico para aprender a se autorregular na caixa. Uma vez que ele entende essa noção, ele mapeia essa linha do tempo, ou seja, a partir de hora X da noite, eu vou para esse espaço e eu desligo. Depois de um bom tempo, eu tô falando de às vezes anos, você pode testar o cachorro com a porta da caixa aberta ou numa caminha. Cães que têm essa solidez, essa base muito clara e transparente de referência, eventualmente no futuro vão poder dormir numa caminha, por exemplo. Porque eles já entenderam de, sei lá, 9 da noite ou 10 da noite até as 7 da manhã, eu desligo. Então, o máximo que vai acontecer com esse cachorro é levantar pra ir no banheiro, beber uma água e olha lá, muitas vezes nem isso, tá? Então, vira uma coisa sólida. É quando você pode folgar um pouco o elemento de contenção, porque você sabe que o cachorro já tem sólido. Mas você tá falando de
Ele tá contido dentro da sua casa, do seu apartamento de qualquer jeito. Então o cachorro também tá contido. É uma contenção um pouco mais flexível, mas continua sendo contenção, tá? Famosa restrição à educação e liberdade, com certeza. É um caminho, uma escadinha, tá? Eu acho que as pessoas querem sair muito rápido da parte de contenção. Porque a parte de contenção é a parte que exige mais da gente, exige a nossa presença, exige a nossa participação ativa dentro do processo de treinamento do cachorro. Quando você vai abrindo mão de contenção, e o colar eletrônico te dá um pouco isso, e te dá uma sensação de que isso acontece rápido, você passa ter um pouco mais de autonomia de volta para você, e o seu cachorro tem um pouco mais de autonomia também, tá? Eric falou, uma situação real de estresse, o instinto de autopreservação pode falar mais alto na resposta do cão, com certeza, mesmo com vínculo e treinamento. Enfim, no vídeo eu vou fazer para me aprofundar. Faz sim, Eric. É como eu falei, cães de nervo fraco podem ter uma resposta imprevisível, mesmo com um comportamento sólido já comprovado, tá? Por quê? Porque o elemento de estresse é novo, é uma situação nova, é um ambiente novo, é uma coisa nova, tá? Isso pode tirar o cachorro do eixo, sim. Então, a maioria dos cães que vão ganhar a liberdade de trabalhar com menos contenção a longo prazo são cães de nervo mais forte. Cães com temperamento mais sólido, para quem não sabe o que isso significa, tá? Quando eu digo cães de nervo forte, temperamento sólido, são cães que sabem lidar com variáveis de uma maneira mais tranquila, tá? Eles não se deixam abater com variáveis com tanta frequência quanto os cães de nervo fraco. Isso significa cães diferentes no seu ambiente, mudança de clima, mudança de casa, situações surpresa. O cachorro com o temperamento mais estável, ele lida com essas variáveis melhor. Esse é o cão que a longo prazo vai poder ter menos contenção, vamos dizer assim, tá? Ainda assim vai existir um elemento de risco, mas é menor do que para um cachorro de nervo fraco, por exemplo. Instinto de sobrevivência faz o cão entrar em fuga, muitas vezes, tá? Isso, gente, não se surpreenda, pode acontecer com um cachorro que tem 5, 6, 7, 8 anos de treinamento. Mas é a característica do cachorro. E às vezes ele se viu de frente com uma coisa que assustou ele. Isso pode também acontecer com cães de nervo forte, tá? Cães de nervo forte não são isentos de reações ruins. É menos propício isso pra eles, mas isso não significa que também não pode acontecer, tá? Eu falo das minhas cachorras, por exemplo, a Kika, que é uma cachorra de nervo muito forte. Quando ela era mais nova, tinha algumas coisas que abatiam ela. Hoje não mais. Mas na fase mais madura dela, com 8, 9 anos de idade, você via ela lidar com as coisas de uma maneira muito tranquila. Mas existe sempre uma limitação até onde você testa o seu cachorro. Normalmente a área de teste do nosso cachorro é a nossa área de vida, é a nossa área de convívio. Então, eu morei em São Paulo há muitos anos, minha área de teste era aquela área urbana, um centro urbano super movimentado como São Paulo. Eu nunca testei, por exemplo, aqui que é a Lúcia no ambiente como eu vivo hoje. Então, eu não tenho como garantir para vocês que nenhuma das duas teria uma reação imprevisível, por exemplo, aqui. Então, eu jamais colocaria elas numa situação de isenção de contenção, apenas intervenção. Por quê? Porque eu não sei. O ambiente é novo. Então, eu tive várias surpresas aqui com a Pipa, por exemplo, que foi uma cachorra que navegou durante 4 anos num ambiente urbano muito bem, mas aqui é um ambiente, vamos lá, semi-rural, em comparação com o que eu vivia antes. Então, várias coisas chamaram a atenção dela, coisas que me surpreenderam. Então, não tenham pressa em abrir mão de contenção, tá? É aí que eu quero chegar. Acho que esse foi o ponto que a gente tentou fazer na live. Não tenham pressa na hora de abrir mão disso. Sempre avaliem a questão de risco e sempre avaliem até onde vocês estão dispostos a perder. O que eu quero dizer com isso? Está disposto a perder seu cachorro? Você está disposto a ver seu cachorro ter um acidente ou correr um risco simplesmente porque você não quer usar a contenção? Ou será que não vale mais a pena você manter sua contenção? Porque você sabe que nada vai acontecer. E aí eu acho que cada característica... Denis, meu anjo, obrigado por estar aqui. Cada situação vai ser sujeita a uma interpretação específica, tá? Como eu falei, você pode ir pra cachoeira, como o Eric vai. Você pode ir pra praia, como a Isa vai. Você pode ir pra um ambiente semi-rural, como eu tô. Você pode ir pra uma trilha, pra uma fazenda, pra um sítio, pra um shopping. Até onde você sente segurança na conexão que você criou com o seu cachorro, nas respostas que você teve dele ao longo do seu treinamento. O risco do colar eletrônico para muita gente você tem um resultado, uma modificação comportamental extremamente evidente, surpreendente, num período de tempo relativamente curto, se você faz o treinamento certo. E isso é uma faca de 2 gumes. Para muita gente isso é libertador muito rápido. Para outras pessoas isso é sedutor muito rápido, a ponto de fazer as pessoas abrirem mão e tentarem, de repente, ficarem destemidas demais, que é o que eu não quero que aconteça, tá? Eu amo o colar eletrônico, vou passar o resto da vida defendendo esse equipamento, porque eu absolutamente sei o benefício que ele traz para todo mundo. Mas a última coisa que eu quero
é que as pessoas se seduzam pela possibilidade de autonomia do colar eletrônico e, de repente, percam essa noção de risco. Eu acho que se tem uma das coisas que vem com a nossa maturidade é medo, né? E eu falei sobre medo já em vídeos atrás, como ele é importante. É muito importante que a gente tenha receio de algumas coisas, porque o receio, essa noção de risco é o que mantém a gente vivo. Não é só os cachorros, tá? É a gente. Então, quando a gente é criança, a gente não tem noção que um carro pode te atropelar e você pode morrer. Você aprende isso convivendo com seus pais e, eventualmente, você entende esse risco. Cães de rua, a mesma coisa. Então, risco, medo ou receio de algumas coisas é o que cria, vamos dizer assim, uma certa barreira que faz com que você tenha um pouco mais de atenção. E atenção requer contenção em muitas situações, tá? Eu sei que é sedutor para muita gente, eu sei que é bonito, é legal, é interessante, mas cuidado, não se deixem seduzir simplesmente porque a coisa parece ser muito interessante. Fiquem atentos a isso, tá? Eu não quero que vocês corram risco. Sim, colar eletrônico é fantástico, use, ele vai te dar autonomia, vai. Mas não abram mão de contenção cedo demais e sempre avaliem o cenário que vocês estão. Mesmo com 8, 9, 10 anos de treinamento, vale a pena correr o risco? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer no final. O combo ideal é contenção e intervenção, tá? No momento certo, na hora certa. Se vocês viverem assim, com o pé no chão, vocês vão curtir uma vida maravilhosa com os cães de vocês até o fim. Tá bom, gente? Então, eu queria esclarecer isso um pouquinho com vocês hoje. Espero que fique um pouquinho mais claro, né? O Eric também vai fazer uma live sobre isso. Quem quiser, voltem e assistam a live que a gente fez na terça-feira no YouTube. Foi bem legal. Episódio 45, se eu não me engano, a gente falou sobre isso. Quem quiser que eu discorra sobre outros temas diferentes, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários, tá? Como sempre, é um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, minha gente? Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.